Bem, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o dia 6 de abril, dia da anistia, né? O dia do grito da anistia que vai acontecer, que está acontecendo. Para você que já está vendo esse vídeo depois, que já aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo. E eu vou trazer aqui um recorte de 3,5 de vídeo, que a gente vai trabalhar sobre a questão da anistia e sobre a questão da dosimetria, porque a dosimetria, preste atenção, a dosimetria entrega o golpe que foi dado pelo governo no dia 8 de janeiro. Entrega o golpe que os agentes de Estado, envolvendo Ministério Público, Justiça e Imprensa, fizeram no 8 de janeiro. Então, nós falamos anteriormente sobre os 33 alertas, né, da ABIN, que foram ignorados pelo governo. Né? Por quê? Porque tinha que ignorar. Se o governo é que planejou o golpe e tinha que divulgar para atrair pessoas inocentes para essa armadilha, esse anúncio tinha que ser público na internet, tinha que correr, né, de forma pública para outros desavisados poderem ingressar nesse movimento do 8 de janeiro que estava sendo organizado por agentes de governos. Então, esse publicizar, né, do evento, que não aparece quem é que publicizou, hoje você não sabe quem é que promoveu, quem é que divulgou isso na internet, que não aparece, não falam, entendeu? Essas pessoas, e aí o FBI, os agentes da ABIN, da época, né, alertaram o governo, tá, de forma pública que vai ter invasão, né, e vai ter quebradeira, vai ter, né, o pessoal está vindo com força. É isso que eles estão avisando que vão fazer. Mas aí, isso chegou para quem? Para o G. Dias, e o G. Dias falou, ignora, porque isso faz parte do projeto. Entendeu? Se não divulgar, a turma não vem. E se não vier, nós não vamos prender pessoas que estão ligadas ao protesto das urnas. Então é preciso atrair essas pessoas para que elas sejam punidas. E aí exige a publicidade da manifestação. Mas aí o Planalto, né, e os agentes de segurança do Planalto, ao serem informados de 33 alertas que, olha, estavam planejando isso, eles ignoram. Agora vamos para a dosimetria. E aí nós vamos falar por que a dosimetria entrega o governo também, que foi uma armação do governo. Nós vamos chegar nisso no final das conclusões e acompanhe a gente até agora. Esse é o vídeo 534 da CCI, da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, já diz a nossa bandeira. E como diz o Tancredo, um conterrâneo de São João del Rei, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. E o primeiro compromisso da CCI é com a verdade e a pacificação nacional. Então vamos começar com essa chamada, né, que fala sobre a anistia. E aí nós separamos aqui um trecho do Jair Messias Bolsonaro, lá em Copacabana, na última manifestação, né, destacando a presença do apoio do Kassab, né, que é do PSD, que é partido da base do governo Lula, que está no esquemão, que sabia como é que as coisas aconteciam. Né? Vamos ouvir. Tem gente boa em todos os partidos. Eu, inclusive, há poucos dias, tinha um velho problema e resolvi com o Kassab em São Paulo. Ele está ao nosso lado, com a sua bancada, para aprovar a anistia em Brasília. Todos os partidos estão vindo. A população cada vez mais está consciente
da maldade que foi e que está sendo com os presos de 8 de janeiro. Bem, aquela senhora que estava com o Bolsonaro, se não me engano, era a esposa do Clezão. E aí você vai pedir anistia para o Clezão? Fala a verdade. Onde está o Clezão? Como é que nós vamos dar anistia para a esposa do Clezão, para a família do Clezão? Fala a verdade. O Clezão que não tem crime nenhum, que foi preso injustamente. E aí entra a questão da dosimetria. E aí nós vamos partir para esse raciocínio. E vocês vão chegar à conclusão que a dosimetria está sendo debatida nesse momento. Por quê? Porque o golpe do 8 de janeiro foi feito pelo governo. Vamos chegar a essa conclusão? Venha comigo. Eu acho melhor o próprio Supremo Tribunal resolver esse assunto. Porque o problema não é da punição. A punição, acho que ninguém discute que teria que existir. O que tem se discutido, mas é a dosagem, a chamada dosimetria da pena, né? E eu já dei uns palpites nessa direção, eu acho que o Supremo, se resolver, ou melhor, se receber vários pedidos daqueles que foram denunciados ou estão cumprindo pena, não é improvável que o próprio Supremo possa dosar novamente essas penas, portanto reduzi-las. E não haveria um conflito entre o Congresso Nacional, por força da lei da anistia, e a própria decisão do Supremo. Eu até faço votos que caminhe por esse caminho, que é mais tranquilo para o país. E aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos toda o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado o faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando a nossa satisfação à Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. E aí que eu falo para você, por que a dosimetria virou um problemão hoje para o governo e para a justiça? Porque na dosimetria você vai ter que individualizar as penas. E o que o Moraes fez é não ter que trabalhar a dosimetria e querer colocar todo mundo dentro do mesmo balaio. Porque preste atenção numa coisa. A mídia fez parte desse consórcio, né, que trabalhou, essa mídia, a velha mídia, né, para construir essa narrativa para a população brasileira, de que houve, né, realmente, os bolsonaristas foram lá, invadiram os prédios e atentaram, e quebraram e fizeram aquilo tudo. Mas aí você presta atenção. Quando a mídia faz a matéria, ela coloca os infiltrados quebrando, fazendo a merda. Aqueles, né, a turma da Gleisi Hoffmann, né, que estava lá fazendo a merda. E essa turma, que estava lá disfarçada de Bolsonaro, não foram presas. Então, a mídia mostra só a turma dos infiltrados, fazendo a merda lá dentro, quebrando. Entendeu? E a justiça mostra que prenderam bolsonaristas, mas não mostra esses bolsonaristas que foram presos. Por quê? Porque não são os mesmos que estavam lá quebrando. Então, como não são os mesmos, são pessoas que não têm crime. E aí, a população fica com aquela ideia, não pode ter anistia, por quê? Porque o pessoal entrou lá e quebrou. Aquela turma que está sendo condenada foi aquela turma que entrou lá e quebrou. Eu vi, passou no Fantástico, passou no Jornal Nacional, passou na Band, passou no SBT, passou na Record, aquele pessoal lá quebrando, rasgando, derrubando tudo. Passou. Mas foram a turma da Gleisi,
os infiltrados que estavam fazendo isso. Agora, o pessoal que foi preso não é aquela turma que fez isso. E aí você tem que fazer a dosagem. Vamos fazer a dosimetria. Mas não pode fazer a dosimetria, porque se for fazer a dosimetria não vai ter crime nenhum nessas pessoas que foram presas. Cada vez que se revela um caso de um que está preso, e aí isso vira assunto nacional, peraí, mas qual foi o crime dele? Não, peraí, pichação? Se você for nas universidades públicas, tem um tal de Wilke Leão, que tem um canal no YouTube. Ele entrou uma vez lá na faculdade, lá na UNB de Brasília, e mostrou os prédios, a pichação assim na parede, tudo, e pichação com tinta óleo mesmo, essas tintas spray que não sai, entendeu? Que tem que repintar tudo de novo. Mas assim, esparramado. E é o quê? É um órgão público. É patrimônio público. É aonde o Barroso foi lá gritar: nós derrotamos o bolsonarismo, né? Eu ajudei a derrubar a ditadura, aquele papo todo. Então, quando a Débora é colocada num contexto que usou um batom para escrever um batom que nem era dela, que alguém pegou um batom com outra pessoa, começou a escrever Perdeu o Mané, e aí fez o P e perguntou para a Bárbara: Bárbara, você termina para mim porque eu não tenho letra bonita, minha letra é feia. A Bárbara foi lá e completou, e aí aquilo vira assunto. Não, ela é bolsonarista sim, olha lá, ela escreveu Perdeu a Mané lá. Entendeu? E aí o Fux fala: peraí, vamos discutir essa dosimetria, porque a Débora só fez isso. Mas vamos pegar o histórico da Débora. Não, a Débora é terrorista. A Débora participou de movimento, MR8, assaltou o banco, sequestrou o embaixador. Não. Vai pegar o histórico da Débora, é uma pessoa pacífica, que nunca teve problema com crime, nunca participou de partido político, nunca teve movimento político. É uma cidadã comum, que não conhecia ninguém, que não estava relacionada a ninguém, que não podia ser configurada como organização criminosa, porque ela não se organizou com ninguém. Ela foi lá sozinha, ela andou lá sozinha. Ela pegou um ônibus, pagou R$50 no ônibus porque estava barato, para conhecer Brasília e participar de uma manifestação pacífica. Entendeu? E foi carregada para isso. Então a dosimetria derrama e destrói essa narrativa. Por isso que é importante você ter essa ideia de que nós aqui da CCI trabalhamos para quê? Para que a verdade seja colocada. Porque não é só a Débora, o Clezão e essas pessoas que estão presas nessa justiça que pegou essa turma de cobaia, porque não, se colocar a dosimetria individualizada para cada um, vai ver que essas pessoas não têm crime, que são pessoas de boa índole, que são cidadãos que não têm histórico nem com partido político, nem com movimento político, e que são pessoas do bem, trabalhadores, que não têm histórico. Eles estavam lá para protestar no manifesto pacífico com relação ao projeto, à condução do processo eleitoral que foi enviesada. E eles iam querer ser ouvidos, porque o STF não queria ouvi-los. Simples. Então não tem crime nenhum para essas pessoas. Agora, você sustentar uma anistia para essas pessoas é sustentar que essas pessoas cometeram crime. E aí, não. Você viu o pessoal falando, tem que avaliar a dosimetria. A dosimetria quer dizer, vamos dar uma pena devida para esse crime. Não tem crime. A dosimetria é para provar que não tem crime. Então, por que corre tudo em segredo de justiça? Não pode ser publicizado, individualizado a ação de cada um. Porque essas pessoas não têm crime. Porque não foram eles, foram o governo que armou isso tudo. E aí, quando você pede anistia, você está pedindo anistia para quem? Para quem armou, para quem cometeu esse crime bárbaro, entendeu? De fazer uma armação daquele tamanho, envolvendo judiciário, envolvendo imprensa, envolvendo agentes do governo, envolvendo agentes de Estado, para criminalizar a sociedade, porque são pessoas comuns, é a sociedade que está sendo presa. Somos nós, todos, brasileiros, que estamos presos a uma narrativa.
de tentativa de golpe que não existiu. Que foram eles que armaram para poder, né, criar esse climão para conseguir impor uma autoridade, uma ditadura, como diz o Rui Costa Pimenta, né, do PCO, que é de esquerda, que falou, não, o Brasil vive uma ditadura, realmente. Então, isso só foi possível porque é um governo que não tinha autoridade para governar. Não era legítimo. Não estava sendo reconhecido pela maioria da população que viu que o processo eleitoral não foi legítimo. Então, um governo ilegítimo tem que se impor através do medo. E aí eles criaram esse 8 de janeiro. Aí eu vou encerrar com fala de um jurista, ele é advogado, ele tem um canal no YouTube que é muito bom e ele tem uma visão sobre essa questão, né, jurídica do processo. Né? Mas aí tem que ter uma decisão política. E a decisão política não é só pedir anistia porque nós vamos melhorar a vida das pessoas que estão presas, elas vão sair mais rápido. Isso resolve no futuro. Não! Não é disso que se trata. Nós temos que libertar a sociedade brasileira de uma narrativa, de uma mentira, de uma falsidade. Todos estamos presos a isso. Inclusive, quem é Lula está preso a isso. Porque eles estão induzidos ao erro, a acreditar, sim, que aquilo foi uma ação, né, da direita. E não foi. Foi uma ação do próprio governo. Então, se você vai montar um palanque na avenida, vai lá na Avenida Paulista, vai lotar a Avenida Paulista, fale a verdade para essa turma. É disso que eles querem. Eles querem luz. Eles querem um líder que traga luz, que traga a verdade, porque a verdade é a luz. Você consegue sair da escuridão quando você consegue ver a verdade. Então é preciso que isso seja colocado. Então, se a direita não tem essa luz para apresentar para essa população, nós vamos caminhar na escuridão durante muito tempo. Veja bem o que esse advogado fala. A maioria dos presos políticos do regime militar que foram beneficiados pela lei da anistia eram criminosos de fato, participaram direta ou indiretamente de assaltos, sequestros, atentados e assassinatos premeditados. Já as prisões e condenações relacionadas ao 8 de janeiro são completamente ilegais, sob qualquer perspectiva de análise, a começar pelo fato de que esses brasileiros que não possuem foro privilegiado deveriam ser processados na primeira instância para poderem recorrer de suas sentenças. Sendo assim, desde o começo, o foco das manifestações não deveria ser a anistia em si, mas sim a anulação dos processos ilegais e a libertação imediata dos presos políticos. Isso deixaria claro para o mundo que os verdadeiros criminosos não foram os condenados, mas sim a própria corte ao persegui-los e condená-los. Então você entende agora por que o Kassab está se unindo ao Bolsonaro para aprovar uma anistia ampla, geral e restrita, como diz o advogado, para livrar a cara do Supremo, para livrar a cara dessa turma do governo que armou esse golpe, essa palhaçada. E aí eu quero que você comente, tá bom? E está aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. E é graças a esse apoio que você nos dá e que nós manteremos essa proposta de buscar a verdade, independente de quem é que vai atingir ou não. A gente sabe que existe hoje, domingo, esse movimento pró-anistia promovido por aqueles que se colocam no espectro da direita. Mas nós aqui da CCI, nós perseguimos a verdade. Não perseguimos um líder político. Nós não estamos cegos a qualquer coisa, nem da esquerda, nem da direita. O que é verdade, o que é falso, e o que é justo. Então nós promovemos aqui o debate para se chegar à justiça. E o 8 de janeiro não é um ato digno de ser colocado como anistia. Para aqueles que estão presos, esses merecem todo o nosso respeito, toda a nossa consideração e todas as nossas desculpas pela incapacidade de nossos líderes de defendê-los da forma que deveria ser feito.
Fica aqui o meu desabafo. Um abraço, comente, curta e compartilhe se você gostou desse vídeo. Se você discorda, comente também, né? E compartilhe com os inimigos, como dizem, né? Alguns especialistas em mídia. Eu fico aqui e um bom domingo para todos. Boa semana, né? Um bom abril, uma boa Páscoa e que vamos buscar essa paz.